Olá, seja bem-vindo ao Sem Edição. Hoje é sexta-feira, dia 10 de junho, e eu vou conversar com a Vera Magalhães, colunista do Radar. Vera, tudo bom? Tudo bem, Silvio, e você? Vera, a primeira notícia para a gente começar o nosso papo é que o juiz Sérgio Moro aceitou denúncia contra a mulher do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Queria que você contasse um pouco o que isso representa, inclusive no aspecto político contra o Cunha, que na semana que vem, já embarco aí também um quase segundo assunto, deve enfrentar finalmente a votação do seu processo de cassação no Conselho de Ética. E não só isso. O que se esperava que essa semana fosse decisiva para ele, não foi. Ele conseguiu ganhar mais uma semana. A sessão do Conselho de Ética foi adiada porque a deputada Tia Heron, também subitamente alçada à notoriedade. Tia Heron é hoje a parlamentar mais importante de Brasília, Exato. né? Exato. Tia Heron desapareceu, não apareceu na sessão, então ficou tudo para a semana que vem. Mas o Supremo Tribunal Federal também marcou para a semana que vem a sessão que deve decidir, aliás, não será na semana que vem, mas marcou a sessão que deverá decidir sobre a outra denúncia dele, aquela que é especificamente sobre as contas na Suíça. Então, ele também tem mais essa espada sobre a cabeça dele e teve esse revés da sua mulher ser denunciada e agora virou ré na Lava Jato. O juiz Sérgio Moro acatou a denúncia do Ministério Público. Ela é acusada de corrupção e lavagem de dinheiro naquele outro processo que ele responde por propina em navio sonda da Petrobras. As contas das quais ela é uma das titulares foram abastecidas por dinheiro de propina da Petrobras e, segundo o Ministério Público, isso foi convertido em sapatos e bolsas. É o que eu ia comentar, né? E aí agora, então, ela é ré e a filha pode virar ré também. Não virou ainda, porque a tipificação criminal dela é um pouco diferente. Ela não é titular das contas, é só beneficiária, mas ainda não está afastada a possibilidade dela virar ré no mesmo processo. Então, são muitos os reveses que Cunha está colhendo. Tem um zum muito grande em Brasília de que ele ameaça partir para o ataque, caso sua família e ele próprio sejam alvejados. Ele pode ir para a delação premiada e aí o céu é o limite, né? Presos, né? Há risco de prisão da família tem uma prisão toda, né? pedida contra ele, ela também pode ter a prisão pedida, não está descartado. Então, se esse cerco se fechar muito, ele tem dado sinais de que não vai morrer calado. Não parece ser do feitio dele mesmo morrer calado. Agora, do ponto de vista do mandato parlamentar, lá no Conselho de Ética, a Tia Heron, ela se manifestou de alguma forma? E você esteve em Brasília nessa semana. Qual é a temperatura? Os deputados acham que a Tia Heron vai salvar o Cunha ou que ela vai decidir pela cassação Se dele? dependesse apenas dela e das ligações que ela tem ali na Câmara e da pressão que ela está sofrendo por parte do Eduardo Cunha, sim, ela daria um voto para amenizar a punição e propor apenas uma suspensão e uma saída da presidência, mas preservando o mandato. Acontece que tem outros fatores jogando aí. Ela está sendo muito pressionada pelo eleitorado nas redes sociais. Tia Heron é ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, foi assim que ela se elegeu primeiro vereadora, depois deputada, porque tinha um trabalho ali social na igreja, e é ligada diretamente ao presidente do partido, Marcos Pereira. Que é ministro, né? Ministro do Desenvolvimento. Ele está sendo pressionado também para que ela salve Eduardo Cunha. Então, essa pressão de um lado, do outro lado, a pressão das redes sociais e do eleitorado e dos candidatos do PRB, que não querem ter nas costas na eleição a pecha de que o partido salvou Eduardo Cunha. Então, Celso Russomano, de São Paulo, e Marcelo Crivella, do Rio, que são os principais candidatos do PRB a prefeitos, eles pressionam para que ela casse Cunha. Então, ela está entre aí a cruz e a caldeirinha, por isso nem apareceu essa semana. Vamos ver na semana que vem como ela vai se manifestar. Tem aí um final de semana para pensar bastante. Pensar, ouvir, né? Pois é. Bom, Vera, e voltando um pouquinho, a semana começou com a notícia de um pedido de prisão contra caciques do PMDB, o senador e ministro relâmpago Romero Jucá, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ex-presidente da República, José Sarney. Bom, isso agora fica ali nas mãos do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Qual é a tua avaliação? Você vê algum risco do Teori despachar uma prisão desse tamanho? Pois é, a gente já tinha essa notícia no fim da semana passada, quando o Radar Verdade, o Radar antecipou. O Radar deu de uma forma um pouco cifrada, porque, enfim, as autoridades diziam que antecipar um pedido de prisão poderia atrapalhar
as investigações. Depois isso veio à tona em todos os seus detalhes na terça-feira pelo jornal O Globo. E a verdade é que isso já está na mesa do ministro Teori Zavascki há 3 semanas. É tempo demais para você ficar com um pedido de prisão dessa magnitude guardado na gaveta. Ou você tem que dizer que há elementos para conceder a prisão, ou você tem que dizer que não e arquivar o pedido. É muito tempo ir para figuras tão proeminentes. Um é o presidente do Senado, como você disse, o outro é senador, o outro é ex-presidente da República. A quem o pedido seria para colocar uma tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar. Acontece que deu tempo deles se dizerem injustiçados, articularem uma rede de solidariedade em torno deles, e como a gente não tem acesso ao pedido, não sabe direito o que está lá embasando esse pedido, deu margem a que se suscite que houve um exagero do Ministério Público, tanto em pedir quanto depois em vazar como forma de pressionar o ministro Teori a decidir logo. Hoje, Rodrigo Janot, pela primeira vez, se manifestou publicamente sobre isso, negou que o vazamento tenha saído da Procuradoria-Geral da República e disse que ele não tem malfeitores preferidos, que então ele tende a agir de maneira equânime em casos que são similares. O Ministério Público está fazendo um paralelo entre esse caso e o caso do senador Delcídio do Amaral, em que foi concedida a prisão. Eles dizem que o manual... foi o que disseram para mim numa conversa, o manual manda agir da mesma maneira. Delcídio foi flagrado tentando articular a fuga de Nestor Cerveró para impedir que ele fizesse delação. Os outros foram gravados em conversa pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, articulando meios de tentar também obstruir a Lava Jato, seja por meio de iniciativas no próprio Legislativo, a apresentação de uma medida provisória mudando as regras para a delação premiada, seja interferindo nos tribunais. Sarney disse que ia falar com os ministros, disse que já teria falado com o ex-ministro do STJ, César Asfor Rocha. Então, Janot e os procuradores acham que os casos são similares. É um pouco diferente, eu acho. Acho que no caso do Delcídio havia mais materialidade. Ele falava em um avião, falava na rota, já tinha pagamento de dinheiro. De fugir, embarcar o Cerveró num veleiro até a Venezuela. Então, ali já tinha muito mais materialidade. Os outros parecem estar conversando meio sem uma consequência. Mas eles acham que os casos são similares. A gente tem que ver o que mais tem ali, porque além da delação, o Sérgio Machado entregou documentos, fez depoimentos, mas isso não seria suficiente para embasar uma prisão em flagrante. O flagrante seria decorrente dessa tentativa de obstrução da justiça, que eu acho que, diante do que a gente sabe, não está totalmente caracterizado. Por fim, Vera, vamos falar um pouco da presidente afastada Dilma Rousseff. O que a Dilma anda fazendo aí? Porque no meio desse chumbo trocado com o presidente interino Michel Temer, se pode ou não pode usar o avião, ela andou passeando aí pelo Brasil, né? Pois é, Dilma resolveu se fazer de vítima e, por outro lado, o governo Temer resolveu cortar as asinhas dela. Então, realmente, tem uma corda muito esticada aí, que decorre do fato de que não existe uma regulamentação clara sobre a que ela tem direito nessa condição meio esdrúxula de presidente afastada. Então, como você não sabe o que ela pode ter, ela pede tudo, o governo nega tudo e fica uma situação institucionalmente muito frouxa. Ela já teve negados pedidos de flores para o Alvorada. Realmente, a gente não sabe porque precisa de muitas flores. Por outro lado, teve um excesso de corte de dinheiro que era de um cartão que era para comprar comida para o Alvorada. Não parece razoável. Esse negócio do avião já parece um pouco mais complicado, porque ela queria um avião da FAB para participar de atos que nada mais são do que atos políticos, político-partidários. São atos promovidos pelo PT ou por entidades ligadas ao partido, propondo a volta dela, dizendo que há um golpe. Então, você veja o bizarro. Exato, ou seja, o Temer deveria liberar um avião para ela viajar pelo país, por estados, para falar mal dele. E não só isso, o Estado, chamá-lo de golpista, né? Isso, personalizando é isso, mas se você levar ao pé da letra, seria o Estado brasileiro provendo um avião para alguém dizer que está havendo um golpe de Estado no Brasil. Então, é um pouco bizarro. Não parece razoável, não faz o menor sentido. Mesmo na campanha, quando ela e o próprio Temer
usavam aviões da FAB, os partidos ressarciam depois esse custo, então a jurisprudência toda manda que não seja usado, não é só por ela estar afastada, é porque a natureza do ato não condiz com o uso de um avião oficial. Tem regras, avião oficial pode ser usado para compromissos oficiais ou para levar as autoridades da sua residência para Brasília e vice-versa. Então, acho que aí o choro foi demasiado. Nesses atos, ela tem repetido essa cantilena do golpe e falou agora em realização de um plebiscito para novas eleições. Se ela não conseguiu nem evitar a abertura de um processo de impeachment que precisava de uma maioria bem menor, como vai fazer um plebiscito que exige uma maioria muito grande no Congresso? Não parece razoável, não parece factível. E mesmo essa coisa do volta Dilma, eu não vejo eco disso onde tende a ver, que é no Senado, que vai ter que decidir. Pois é, qual é a temperatura do Senado? Ainda tem alguns votos em jogo, vamos dizer assim, Tem, né? e é jogo mesmo, não é nenhuma dúvida ideológica, filosófica e profunda que está guiando Porque já esses deu tempo senadores. suficiente para os nobres senadores refletirem, Firmarem né? uma convicção, né? Tentou-se ali encurtar um pouco o prazo da tramitação do impeachment, mas não houve acordo. Com isso, a defesa de Dilma escalou um monte de testemunhas, numa coisa que parece despropositada. Ainda assim, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, homologou todas essas testemunhas, disse que não vai tolher direito de defesa de ninguém, mas, por outro lado, também não permitiu uma chincana que a Dilma queria fazer, que era colocar dentro do processo os áudios da delação do Sérgio Machado, que incriminam, a seu ver, o PMDB. Então, a coisa segue como está. A comissão do impeachment andou um pouco essa semana, né? Andou nesses Aquelas oitivas depoimentos, longas, né? Mas não andou com nada de concreto. Ouviu-se de novo a Janaína Pascoal, o Cardoso, 20 vezes. Parece que está andando em círculos. Fora que aquilo é um show de horrores, né? Aqueles senadores berrando, a Vanessa Graziotin fazendo aquele teatrinho, berrando, se esgoelando, a ponto do presidente da comissão quase dizer: senadora, a senhora quer presidir? Eu posso deixar a senhora presidir, posso sair. Aquilo está um espetáculo bem bizarro, está se aproximando da Câmara em termos de nível folclórico. E, por fim, no plenário, mesmo os que se dizem indecisos, que dizem que agora que a maré virou contra o PMDB, eles já não sabem se é o caso de tirar a Dilma, quando se vai ver o que eles querem, são coisas bem concretas. Romário está fazendo pleitos aí, que é uma diretoria de Furna, e que é outras coisas que a gente até vai revelar no radar nesse fim de semana. Olha lá, hein? O senador Imperdível. Cristóvão Buarque, que também foi para o Jornal Nacional, se dizendo perplexo. Ninguém acredita que ele, que é um senador que tem muito voto de opinião, vai ter coragem de, diante da Câmara, trazer a Dilma de volta, porque ela é muito impopular no DF e, além do mais, já mudou tudo. A economia já mudou, a equipe econômica já mudou, o Banco Central já mudou, a Petrobras mudou. Parece muito irreal trazer todas aquelas pessoas de volta. Ninguém quer isso. Os agentes econômicos não querem isso, nem os petistas querem isso. Por mais que eles vociferem e gritem, eles estão adorando estar de volta na oposição. Eles acham que isso garante a eles ter algum discurso de novo e conquistar alguma fatia de um eleitorado que estava totalmente perdido, porque eles estavam associados à corrupção. Então, esse discurso do golpe dá uma espécie de álibi para eles. Que fiquem por lá. Vera, obrigado. Obrigada, Silvio. Bom fim de semana. Esse foi o Sem Edição. Ótimo final de semana para você e até o próximo programa.